Páscoa com motivo missionário. As imagens do Natal são determinadas pelo hemisfério norte. Por isso nossos cartões de Natal vêm com aquelas imagens de neve. Aqui no hemisfério sul não há neve no Natal. As imagens da Páscoa também são determinadas pelo hemisfério norte, onde no mês de abril estão em plena primavera, e na primavera surge então o aparecimento de coelhos saltando ali nos campos. Já os ovos de chocolate representam a vida, e não é ovo de coelho, mas é ovo de galinha que gera vida. A Páscoa seria apenas uma celebração do povo hebreu, assim como outras festas que eles realizam e nós não celebramos, não conhecemos. Mas como Jesus morreu numa Páscoa em Israel, e Ele é o nosso Senhor, temos então muitos motivos para nós celebrarmos a Páscoa de Jesus Cristo nesta ocasião. Historicamente, a Páscoa significa que o anjo da morte passaria por alto das casas dos israelitas no Egito, que tivesse manchada com o sangue do cordeiro em suas portas. Na 10ª praga, na última praga, que seria a morte dos primogênitos, a casa que tivesse aquela mancha, aquele sinal de sangue na sua porta, o anjo da morte passaria por alto e não entraria naquela casa. Esse é o verdadeiro significado etimológico da palavra Páscoa: passar por alto. Foi isso que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, não passando por alto dos nossos pecados, mas tirando o pecado de nossas vidas. A casa que tivesse o sangue do Cordeiro na porta, o anjo passaria por alto. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. De todos os elementos bíblicos que contêm simbolismo para os cristãos, os mais conhecidos são a cruz de Cristo, a ceia do Senhor, a unção com azeite e o batismo em águas. Porém, em hipótese alguma, nós usaremos sangue, literalmente, de cordeiro para passar nas nossas portas, ou como acontecia com o sacerdote, que era colocado sangue na sua orelha direita, sangue no seu polegar da mão direita e sangue no polegar do seu pé direito. Isso se fazia com o sumo sacerdote no Antigo Testamento. Também não comeremos o cordeiro, nem vamos tirar o fermento das nossas casas, pois hoje a grande maioria das pessoas já não fabricam mais o seu pão em sua casa, mas compra na panificadora, na padaria. E muito menos vamos comer ervas amargas por ocasião da Páscoa na atualidade, como o povo de Israel comia ervas amargas para lembrar do seu sofrimento de 430 anos trabalhando como escravo ali no Egito. Nossa Páscoa é uma comemoração espiritual, é memorativa e é propícia para nós lembrarmos da morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu gosto de dizer, é como que abrir aquele álbum de fotografia que a gente tem do tempo passado para lembrar este sacrifício perfeito de Cristo ali na cruz do Calvário. A ceia do Senhor que nós participamos não é uma transubstanciação. Aquele pão não vira carne e aquele suco de uva não vira sangue. São apenas símbolo do corpo e símbolo do sangue de Cristo Jesus que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Milhares de cordeiros impecáveis morreram durante milhares de anos no Antigo Testamento, com a intenção de cobrir o pecado dos homens. Todos aqueles cordeiros eram uma figura do verdadeiro cordeiro que não cobre o pecado do mundo, mas que tira o pecado do mundo. Olha só a grande diferença entre cobrir e tirar. Qual é melhor? Que Jesus cubra o pecado
ou que Jesus tire o pecado. É muito melhor o pecado sendo tirado da nossa vida. Cristo é a nossa Páscoa. E para aqueles que aceitaram a Jesus como seu suficiente Salvador, não há necessidade de acrescentar ritos, sofrimentos, de fazer penitências ou de ter algum elemento simbólico, mas desfrutar do efeito da morte de Cristo ainda na atualidade. Os efeitos da morte estão vigentes e atuais para nossas vidas, hoje ainda. Não é fazendo silêncio numa sexta-feira santa ou deixarmos de comer carne vermelha e comer carne de peixe que nós estamos fazendo da Páscoa o verdadeiro significado. Tem gente ensinando crianças que não pode bater com martelo, não pode fazer aquele barulho de toque, 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 porque Jesus assim foi crucificado com um martelo, com um prego ali na cruz do Calvário. Não é fazendo silêncio, não é evitando comer carne que nós estamos respeitando essa história e esse sacrifício de Cristo Jesus. O fato de Cristo ser crucificado não foi um fracasso para Jesus, mas foi um processo espontâneo, onde ele mesmo colocou a sua vida. Ele falou isso, ele tinha poder para colocar a sua vida e tinha poder também para tomar de volta a sua vida. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascual, por ter sido dócil com seus algozes ali no Calvário. O Cordeiro mudo diante daquelas acusações sem fundamento que não precisavam de resposta. Aquele Cordeiro puro, aquele Cordeiro sem mancha de pecado, aquele Cordeiro incontaminado. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E pelo derramamento de sangue na cruz do Calvário, nós temos a remissão dos nossos pecados agora, no século 21, no ano de 2022. Ser redimido é ser comprado de volta, e o preço pago foi muito alto. Foi preço de sangue. Aquele sangue inocente derramado na cruz do Calvário continua tendo a mesma eficácia para limpar os seres humanos de toda a negridão do pecado e deixá-lo mais alvo do que a neve. A verdadeira Páscoa então deve ser celebrada aceitando a Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. O chocolate é bom e eu gosto. O filme de Jesus é bom e eu gosto. Mas mais gostoso do que o filme e mais gostoso do que o chocolate é poder entender perfeitamente o significado, o sentido da Páscoa na vida de cada pessoa. O mais precioso da Páscoa não é só a figura do Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar, mas que depois do terceiro dia Jesus ressuscitou. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa, a ressurreição do Senhor. Essa deve ser a nossa mensagem missionária para o mundo atual. Cristo não está morto. Cristo não está crucificado. Cristo ressuscitou. A sua tumba está vazia ali em Jerusalém para quem quiser ver. Ele não está morto. Ele está vivo e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Desde aquele evento, quando os soldados foram subornados para mentirem a respeito do corpo de Jesus, dizendo que ele havia sido roubado, a intenção de Satanás era negar a possibilidade da ressurreição, para que essa notícia não chegasse no mundo todo. Mas glórias a Deus, que essa notícia chegou até a nossa vida, chegou até mim, chegou até você e tem o poder de transformar a tua vida. Tudo o que estava acontecendo na cruz do Calvário foi profetizado, cronometrado nos mínimos detalhes de como seria a morte do Cordeiro de Deus. Vários profetas vaticinaram com muitos detalhes e com muita precisão a respeito de tudo, de cada detalhe da crucificação, de que seria lançado sorte
sobre as suas roupas, de que seus ossos não seriam quebrados, de que seu corpo seria sepultado com os ricos. Jesus mesmo havia falado em vários momentos anteriores que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ainda que o povo que o acompanhava não teve muito claro o que isso se tratava, o que significava que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Até mesmo os discípulos, liderados por Pedro, voltaram para a sua antiga profissão e foram para o mar fazer uma pescaria. Mas como esta não era a vontade do Senhor, aquela noite, depois de 3 anos sem pescar, pois estavam andando com Jesus, não encontraram nenhum peixe no mar da Galileia. Durante toda a noite trabalharam em vão. Porém, de manhã cedo, Jesus aparece na praia, ordena lançar a rede para o lado direito, e ali estavam aqueles 153 grandes peixes. Que maravilha! Aleluia! Diante de Cristo, diante de todos os seus milagres impressionantes, houve vários fracassos humanos dos seus discípulos. Houve um discípulo que vendeu o Senhor, houve um discípulo que negou o Senhor, houve um discípulo que duvidou do Senhor, e todos os discípulos abandonaram. Será que hoje, conscientes dessa história, com os registros bíblicos deste evento, será que não existe entre nós pessoas vendendo a Cristo também? Será que não existe entre nós pessoas negando a Cristo? Será que não existe pessoas duvidando de Cristo? Será que não existe entre nós pessoas pensando em abandonar Cristo? Não faça isso. Não venda Cristo, não nega Cristo, não duvide de Cristo, não abandone Cristo. O salmista faz uma pergunta intrigante no Salmo 116, no versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Leio novamente. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E o salmista mesmo dá uma resposta tríplice do que ele faria em gratidão pelos benefícios recebidos pelo Senhor. É o que vai dizer o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Que esta seja também a tua decisão, de tomar o cálice da salvação. Isto significa se identificar com o processo da salvação, se envolver com esta salvação, tirar benefício desta salvação, divulgar esta salvação para outros, não ter vergonha desta salvação. A segunda atitude do salmista seria: invocarei o nome do Senhor. Faça isso também, invoque o Senhor, chame ao Senhor, converse com o Senhor. E a terceira atitude do salmista seria: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumpra com a sua palavra, cumpra com o seu propósito, cumpra com aquilo que você aceitou no dia que você foi batizado em águas. Cumpra o seu voto. Não é preciso você visualizar hoje a figura de um Cristo pálido, raquítico, em sofrimento, pregado numa cruz de madeira, mas visualizar aquele Cristo que João, o apóstolo do amor, viu ali na ilha de Pátimos. Era o dia do Senhor, quando ele ouviu aquela voz como de muitas águas. E quando ele olhou para trás, ele não viu um Cristo fingido, cheio de amargura e de dor. Ele viu um Cristo glorioso, e o seu rosto resplandecente como o sol, seus pés brilhantes, seu cabelo branco como a neve, e a sua voz poderosa certificando a João e dizendo: eu estive morto, de fato, eu estive morto, mas agora eu estou vivo, e olha aqui para minhas mãos, eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. Eu tenho o poder sobre o inferno e o poder sobre a morte. Eu tenho o controle sobre o inferno e sobre a morte.
E conforme disse o autor da carta aos Hebreus, ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado do mundo, mas para tirar a sua igreja do mundo e levá-la para o paraíso, para participar da maior ceia do Senhor já realizada na história. Você está esperando esse dia? Você está esperando a volta do Senhor? Você está esperando a segunda vinda de Cristo? O próprio Jesus disse na última ceia aos seus discípulos que ele não voltaria a tomar mais aquele vinho que ele estava tomando com os discípulos naquela última ceia, até que de novo no reino dos céus pudesse realizar esta ceia chamada as bodas do Cordeiro. Você pode continuar desfrutando do teu chocolate com teus filhos pequenos e com os teus netos, mas eu não vou deixar você optar por não aceitar esta história como verdadeira. Não vou deixar você ficar do jeito que está, sem o benefício deste sangue que purifica de todo o pecado. Eu não posso terminar essa mensagem sem convidar você a se render ao Senhor, que por ti morreu na cruz. Você já não tem duas opções de aceitar e rejeitar. Ainda que você alegue que você tem o livre arbítrio, você só tem uma opção hoje: aceitar essa história e convidar o autor dessa história para entrar na tua casa, para entrar na tua vida e levar esta salvação tão grande, tão gloriosa, tão maravilhosa, que milhões em volta do mundo têm aceitado e recebido. Hoje é a sua chance, hoje é a sua oportunidade. Páscoa é Cristo ressuscitado perdoando o pecado da humanidade. Páscoa é Cristo ressuscitado redimindo toda a humanidade. Páscoa é Cristo ressuscitado sendo o Senhor da tua vida. Por isso eu coloquei o título dessa mensagem: Páscoa com motivo missionário. Pois quero que essa mensagem alcance a tua vida, alcance o teu lar e alcance a tua família. Eu quero orar por você nesse momento. Você que me ouve, você que entendeu essa mensagem, o Senhor está te chamando para que você seja purificado, santificado com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Vamos fazer isso agora? Vamos orar junto. Reconheça que você é um pecador e que você precisa de Jesus agora, desta salvação tão grande. Querido Pai, querido Deus, eu oro depois de haver pregado a tua palavra. Eu acredito piamente nessa história. Em todos os seus detalhes, eu vejo a maravilha da salvação. Eu vejo algo impressionante. Como foi grande o amor de Deus por haver entregue seu único filho para vir a essa terra e morrer desse jeito, dessa forma, crucificado, martirizado por nós ali na cruz do Calvário. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Estávamos destinados a morrer por causa dos nossos pecados, mas foi pela morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário que nós saímos livres. O laço se quebrou e nós escapamos. Nossa condenação baseada no perdão de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A cédula que era contrária à nossa conta, à nossa dívida, foi crucificada juntamente com Jesus. E hoje eu posso sentir a alegria desta salvação. Eu vou fazer como o salmista. Eu tomarei o cálice da salvação. Eu vou divulgar esta salvação aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da net. Porque é uma salvação tão grande e tão maravilhosa. Muito obrigado, Jesus, por ter vindo ao mundo, por ter sido o nosso Cordeiro, por ter morrido numa Páscoa
em cumprimento às profecias, porque tu amou o mundo de tal maneira que deu a tua vida por nós ali no Calvário. Muito obrigado por isso. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa aceitar este sacrifício e receber o perdão de seus pecados e receber vida eterna a partir de agora, por causa desta oração, por causa desta história e principalmente por causa deste personagem que morreu em nosso favor ali na cruz do Calvário, em Jerusalém, aquele dia. Muito obrigado, Senhor. É a minha oração nesta ocasião, em nome de Jesus. Amém e amém.